Hoje eu vou te dar duas dicas muito legais. A primeira delas é como você criar molduras de quadros ou porta-retratos usando peças de larguras diferentes, ou seja, você vai ter angulações diferentes aí para fazer. E a segunda dica é como você usar a sua serra circular manual como se ela fosse uma serra meia esquadria para cortar peças em ângulo, no ângulo que você precisar. Se você curtir essas duas dicas e quiser saber mais sobre como fazer os seus móveis com poucas ferramentas, acesse o link que está na descrição do vídeo. O que eu quero te mostrar hoje, a ideia que eu quero te mostrar, é justamente você criar uma moldura com peças com larguras diferentes. Então essas duas peças aqui, eu tenho 5 centímetros de largura e essas duas menores têm 3 centímetros. E aí acaba ficando inclusive um detalhe diferente, fica uma moldura diferente. Agora, como é que eu corto esse ângulo aqui? Esse ângulo não é 45 graus, ele foge, inclusive as peças grandes têm uma angulação e as peças menores têm outra. Então é isso que eu vou te ensinar hoje, para você de repente fazer porta-retratos, como esse aqui, pode ser muito bem um porta-retrato, você transformar em peças diferenciadas e quem sabe até ganhar um dinheiro com isso. Como fazer esse ângulo bater certinho? As duas pontas, né, alinhadas. É como se você estivesse fazendo isso daqui, olha, sobrepondo uma sobre a outra. E aí você simplesmente traça a diagonal na ponta e na parte de dentro. Então nada mais é do que você marcar esta largura nesta peça aqui e você cria aqui a primeira diagonal, que não é 45 graus. E faz o inverso. Marcou aqui, agora você transfere essa medida da peça larga para esta peça aqui. Então a hora que você remover esses dois cantos, eles vão se juntar, criando esse ângulo aqui. Agora, da forma como eu vou te explicar com a serra circular, nem precisa saber o ângulo, você vai só ter que criar um jig, um gabarito para fazer o corte das suas peças. Para você utilizar a sua serra circular manual, para você fazer cortes precisos, você precisa ter uma guia para utilizá-la. Então, no nosso canal nós temos vídeos ensinando a fazer essa guia para você fazer cortes retos com ela. Vou deixar nos cards esse vídeo para que você assista e crie a sua guia. Eu criei uma versão bem pequena, porque a minha intenção é simplesmente cortar peças estreitas em ângulo. Então, para você criar a guia, você pega um pedaço de compensado, pode ser de 15 milímetros, e uma tirinha de uns 5 centímetros, só para você criar aqui a guia, porque a máquina vai correr aqui com a base encostada nesta peça e o disco vai estar passando aqui, rente à beirada do seu compensado. Então, essa peça tem 20 centímetros por 40, 20 por 40 e essa tirinha tem 5 centímetros. Você vai pegar a sua máquina, vai encostá-la aqui, levantando a capa de proteção aqui da serra. E aí você vai então colar essa tira encostada na base. Veja da serra ficar perfeitamente alinhada, paralelo à lateral aqui do seu compensado. Você pode usar compensado, pode usar MDF, pode ser qualquer uma dessas opções. E aí você então cria esta guia. Para você fazer os cortes em ângulo, você precisa fazer o que? Você precisa, eu diria, fixar a peça que você vai cortar para que ela não se movimente e depois você usar essa guia fixada também para poder fazer os cortes. Inclusive cortes, assim, vários cortes repetitivos, você vai cortar aí com bastante facilidade. Eu tenho aqui um compensado de sacrifício, para justamente
poder passar aqui um pouquinho a serra, estragar ele, parafusar. É para esse tipo de função esse compensado. Eu tenho aqui a peça que eu vou cortar. Vou cortar aqui e vou cortar aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu peguei aqui dois compensados da mesma espessura da peça que eu vou cortar. Eu vou criar uma canaleta. Então, eu vou prender esta peça. Vou colocar esta peça que eu vou cortar aqui no meio e vou pôr a outra peça aqui. Você vai criar essa situação para cortar as suas peças em ângulo, se amoldando à peça que você vai cortar. Se essa peça, por exemplo, fosse uma peça mais alta, por exemplo, uma peça assim, olha, você teria que criar uma canaleta com duas madeiras aqui ao lado, na mesma altura dessa, justamente para você poder apoiar a sua guia. Então, eu vou colocar aqui, vamos criar aqui a canaleta. Essa peça, ela tem que ficar justa, não tendo jogo para as laterais. Ela só vai correr nesse sentido. Tá aí, a canaleta tá pronta, ela não tem jogo, então ela tá praticamente fixada aqui. Então você vai alinhar o risco que você tem, deixando, ou melhor, alinhar o risco com a lateral da sua guia. Então você faça o seguinte: você primeiro prenda com um parafuso aqui de um dos lados, para depois você poder girar e corrigir o ângulo certinho. E aí você tem aqui exatamente o ângulo onde você vai passar. Agora eu consigo então posicionar a peça paralelo à minha guia. Só que você considere o seu risco exatamente na lateral, deixando a espessura do disco correr na parte que vai sair. Então você precisa alinhar assim, praticamente zerando, né, a sua linha em relação a essa lateral do compensado. Pronto, e agora eu tenho aqui a peça exatamente na posição correta. Antes de fazer o corte, é importante você ajustar o nível de profundidade aqui de mergulho da sua serra. Então você apoia a sua serra aqui ao lado da onde você vai cortar e deixa o disco passando bem rente ao compensado. Lembra que é um compensado de sacrifício, né? Olha aí, eu fiz o corte em ângulo, exatamente na medida que eu precisava. Agora eu vou te mostrar uma outra peça que eu já havia cortado. Você vê que está exatamente igual ao corte, olha aí. Ou seja, você consegue repetir esse corte várias vezes, fazer várias molduras iguais, com o mesmo ângulo. Então, eu cortei a peça assim. Agora eu vou cortar ao contrário, eu vou virar para cortar este ângulo. Então eu vou ter que mexer na minha guia. Por isso que é importante você primeiro fazer os cortes todos de um lado, né, e depois inverter. Veja com que segurança eu estou fazendo o corte dos ângulos, com muita segurança. Eu tenho aqui as duas peças cortadas exatamente iguais. Isso, no caso de uma moldura, é importantíssimo, você ter cortes precisos para você depois montar a moldura e dar certo.
Agora eu vou cortar essa peça que é mais estreita, então eu preciso mudar aqui a engenharia do meu jig. Depois de finalizar os cortes, tá aí. Agora é só fazer a união das peças. Igualzinho a essa daqui. Duas dicas bem legais, né? Você criar porta-retratos bem diferentes aí com um design legal e principalmente usando a serra circular manual, que é uma máquina de precisão para você cortar a sua madeira. Porém, ela precisa ser bem conduzida. E da forma que eu te mostrei, você vai cortar, vai usá-la com muita segurança. Então é isso. Deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, a gente se encontra no próximo programa e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, marcando a Oficina de Casa. Um grande abraço!